paz, meus irmãos. Bom dia a todos. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus. Livro de Neemias, capítulo de número 2. Vamos dar sequência à nossa série de mensagens. Que nos fala sobre fortalecendo o povo de Deus em tempos difíceis. Neemias, capítulo 2. Versículo de número 7. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a sua boa mão de Deus, sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio, e dei-lhes as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou, com grande desagrado, que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém, e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei à porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então, de noite, subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei, e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda, até então, nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, tinham declarado coisa alguma. Então lhes disse: bem, vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas? Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Capítulo 3, versículo de número 1. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta do gado, a qual consagraram e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Hananel. Até aqui. Podem sentar, irmãos. Nós ouvimos semana passada sobre o momento em que, de uma forma um pouco despretensiosa, ao chamado de Neemias
para essa grande obra. Nós vemos que, por exemplo, um conhecido de Neemias, que ele chama de seu irmão, não sabemos se é irmão israelita ou se é irmão de sangue, mas que ele diz seu irmão, Anani, vem de Jerusalém e ele pergunta, como está Jerusalém? E então ele relata toda a situação em que se encontra a cidade. E é que Neemias se põe a prantear e a chorar e a, digamos assim, de uma forma muito profunda, entristecer o seu coração, porque as notícias que ele ouve são terríveis. E foi então o que nós ouvimos nosso pastor pregar semana passada. O encontro que Neemias tem com o rei e todo o procedimento que há para que ele chegue diante do rei, faça o seu pedido e seja atendido. Então a primeira coisa que nós vemos é que no texto de hoje existe uma reforma necessária e inevitável. Nós vemos que Neemias precisava ser enviado pelo rei com a missão de reconstruir Jerusalém. Ele não podia simplesmente abandonar o seu posto, colocar, parafraseando os nossos dias, a mochila nas costas e sair a passos largos em direção a Jerusalém, como se fosse um grande super-herói em busca de uma jornada que somente ele com a sua força poderia conquistar. Não, mas nós vemos que ele precisava ser enviado pelo rei. Não há qualquer ambição pessoal nesse pedido de Neemias, mas um abnegado desejo de prosperidade do povo de Deus. O que nós vemos é que naquela situação, o que está em jogo ali não é o desejo pessoal do próprio Neemias, mas sim um desejo abnegado da prosperidade do povo de Deus. Porque ele relata que não é simplesmente o fato de ele estar triste, mas sim a tristeza é fruto da situação da cidade de Jerusalém. Neemias recebeu seu chamado de Deus, mas precisa ser enviado pelo rei, e ele demonstra grande humildade no seu pedido e na decisão do rei. O que nós vemos é que ele simplesmente demonstra humildade de saber, rei, Deus está me chamando, mas eu sei que eu preciso da sua autorização para ir realizar aquela obra. Tanto que ele pede cartas de recomendação ao rei, que é o primeiro versículo que nós lemos, versículo de número 7. Ele diz então, disse mais ao rei, se ao rei parece bem, deem-me cartas para os governadores da lei do rio, para que me deem passagem até que eu chegue a Judá. Nós vemos que quando Neemias ele faz o pedido para o rei, já existe ali de certa forma um planejamento, um plano traçado. Não é, eu vou pedir ao rei e se o rei ele permitir com que eu faça alguma coisa, eu vou então arquitetar um plano para ver o que eu preciso. Não. Ele diz, quando o rei diz a ele, Neemias, o que tu queres? Rei, eu quero ir a Jerusalém para reconstruir os muros. É então que Neemias, quando o rei o autoriza, ele diz, já rei, que tu me autorizou, e o que o nosso pastor bem salientou, o rei estava voltando contra a sua própria determinação, porque nós lemos lá no capítulo de número 4 de Esdras, que ele já havia proibido a reconstrução daquela cidade. Então, ali, este milagre divino acontecendo, e por isso que ele relata então, em algumas vezes, no capítulo 1 e capítulo 2, que a boa mão do Senhor estava com ele e estava com o povo. É que Neemias pede então cartas para o rei, porque é um planejamento já arquitetado da parte dele, do que ele precisa fazer para chegar em Jerusalém e reconstruir os muros. Ele sabe que ele enfrentará a oposição, ele sabe que ele precisa daquilo que ele vai reconstruir os muros, como por exemplo, versículo de número 8, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade, para a casa em que eu houver de entrar. E o rei me deu segundo amou a mão de Deus sobre mim. Nós vemos que ele precisava desta provisão para realizar a reconstrução. Então, por mais que Neemias esteja aqui, de certo sentido, nos parecendo um grande herói, ele mais está associado a um grande líder que está planejando o bem do seu povo.
E é isso que ele está então exercitando. Fazer a obra de Deus exigia planejamento, estratégia e prudência. Não bastava simplesmente sinceridade, desejo, entusiasmo. Não, ele precisava o quê? De recursos. Porque haveria obstáculos no caminho que precisavam ser superados. E ele antecipou as soluções antes dos obstáculos. Então ele diz: Rei, eu sei o que eu preciso. Eu preciso de autorização para quando os inimigos vierem me questionar. Eu preciso de madeira para reconstruir as portas. A única coisa que ele não pediu foi pedra, porque pedra havia de monte dos muros que haviam sido destruídos. Então ele vai atrás desta provisão. Ele calculou toda a obra antes de lançar o projeto. Ele calculou tudo aquilo que ele precisava antes de empreender ao rei as suas necessidades. E é então que nós vemos que não se faz nenhuma obra, incluindo a obra de Deus, sem recursos. Porque imagine vocês, Neemias chegando em Jerusalém, e nós lemos o texto e vamos recapitulá-lo um pouco mais. Pedra sobre pedra, as portas queimadas a fogo, ou seja, não haviam portas, os muros fendidos, e aí nós vemos que, imagina ele chegando lá, tá, e agora, o que eu vou fazer? Não, muito antes ele já havia ido atrás dos recursos do material para a reconstrução, e ele sabia onde ele poderia encontrar estes recursos, porque a situação é tão caótica, que um dos versículos diz que ele não conseguia passar com o seu animal, que ele estava montado, o que ele diz que é uma cavalaria, então dá a entender que é um cavalo, diz que ele não conseguia passar por alguns locais, de tanto lixo, monturo, que ele fala ali. Por quê? Porque a situação era caótica. Ainda mais, versículo de número 9. Então vinham os governadores da lei no rio, e deles as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Quando nós lemos sobre Esdras, nós vemos que Esdras não levou ninguém consigo acerca de proteção. Esdras, ele não teve exército, ele não teve cavaleiros, ele não teve ninguém que o auxiliasse. Já Neemias é diferente. Neemias não dispensou os oficiais do exército, nem os cavaleiros que o rei lhe ofereceu. Por quê? Porque a providência divina não anula a prudência humana. Quando ele pede ao rei, ele diz: Rei, me dê cartas para os governadores daquela região, que estão além do rio. E o que o rei estava fazendo aqui, nada mais é do que basicamente empossando Neemias como governador da região de Judá. Ele estava assumindo aquela postura quando ele diz que eu também preciso de madeiras para reconstruir a casa aonde eu vou ficar. Na verdade, rei, eu preciso que o governador tenha uma casa onde ele possa se estabelecer, e eu preciso desses recursos. Mas o que ele sabe é que ele enfrentará oposição. Isso também nós comentamos no capítulo de número 4 do livro de Esdras, que toda vez em que um servo de Deus se dispõe a realizar a obra de Deus, a certeza, ele enfrentará oposição. Duas certezas: Deus está com ele, e outra, ele enfrentará oposição. Então, nós vemos que a tarefa de reconstruir os muros de Jerusalém, que é para que a cidade fosse, a vida naquela cidade fosse restabelecida, os muros precisavam estar de pé. E até os muros estarem de pé, nada poderia ser feito. Nós não conseguimos não conseguiria se manter a cidade de Jerusalém como uma cidade funcionando, em que as pessoas quisessem morar, ter o seu lar, criar os seus filhos, servir a sua religião, criar a sua cultura. Eles não teriam como, enquanto os muros estivessem derrubados. Porque com os muros no chão, Jerusalém não tinha defesa contra atacantes e invasores, e não era um local para se fazer um lar. Então, talvez pensamos mais, por que justamente primeiro os muros? Porque eles significavam proteção, cuidado. Eles significavam ali que os atacantes e os invasores não teriam como penetrar aonde as pessoas moravam. Por isso, muitos dos cidadãos haviam se mudado de lá.
nós encontramos no capítulo de número 7 do livro de Neemias, versículo de número 4, que diz assim: e era a cidade larga de espaço, grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Do que adianta uma grande cidade se ninguém quer morar lá? O que será útil para a vida das pessoas estarem numa cidade onde existem poucos habitantes, porque ela é insegura? Então, nós vemos que o próprio templo, ele não poderia ser mantido, e a tristeza estava tomando conta de todos porque não havia segurança na cidade. E Neemias, ele sabe muito bem do que ele vai enfrentar, porque antes mesmo de iniciar a sua jornada, ele já sabe que existirá oposição. Isso nós encontramos no verso número 10. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com um grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Ele sabia que os outros líderes e governadores daquela região não queriam o bem de Israel. Muito próximo do que isso, como eu comentei, o capítulo de número 4 de Esdras, nós vemos esse mesmo evento acontecendo. Quando o povo de Deus, ele se coloca em posição de reestruturar, reerguer, reformar aquilo que é necessário reformar na sua cidade, o inimigo, ele sempre se levanta, e era através destes homens. Hoje eu não vou me deter muito neles, porque nós vamos ouvir também sobre eles mais detalhadamente no capítulo de número 4, mas estes homens, eles eram importantes. Por quê? Um documento de 407 a.C., ou seja, 38 anos após os acontecimentos deste capítulo, refere-se a Sambalate como governador de Samaria. E nós vamos ver que no próprio tempo de Jesus, a rixa entre os samaritanos e os israelitas, ela é muito antiga, de séculos atrás. E Sambalate era governador de Samaria. O nome judaico Tobias seria usado por uma família poderosa em Amorã durante os séculos seguintes. E Gesem, que nós vemos no capítulo 6, versículo 6, era um outro chefe tribal do norte da Arábia. Então, estas pessoas que, quando sabem que vai ser reedificado o muro, o que elas fazem? Elas se levantam como oposição, porque o próprio texto diz, eles não querem o bem do povo de Deus. E lá no capítulo número 4 de Esdras, nós vimos que eles se dissimularam, eles fingiram que queriam ajudar. Depois eles começaram a lançar algumas questões para desestimular o povo de Deus. E por último, eles enviaram cartas ao rei dizendo, esses rebeldes querem se reerguer para se rebelar contra o rei. E o rei então, ele bloqueia a reconstrução da cidade. Pois bem, nós entramos então nas duas últimas partes do texto dessa manhã. Primeira parte, capítulo de número 2, versículo 11 ao verso 17. O que é isso? Nós vemos que para uma reforma é necessária uma profunda avaliação. Nenhuma reforma é feita simplesmente sem um planejamento e sem entender qual é a raiz do problema. O próprio Jesus disse que quando alguém vai edificar uma casa, ele primeiro faz o quê? O levantamento, os custos, ele vê se ele tem condição financeira, para depois, então, começar a sua empreitada. Por quê? Para que não olhem as pessoas e digam, olha ali, começou e não terminou, que escândalo, veja como ele é um mau administrador. É mais ou menos isso que nós vemos nestes versículos de 11 a 17, uma avaliação profunda que Neemias faz da situação. Vamos fazer uma reforma. Tá, mas e qual é o nosso real problema? Parafraseando com relação à igreja de atualmente, precisamos de uma reforma. A igreja não pode continuar do jeito que está. Tá, mas qual é a raiz do problema? Qual é o real problema? O que nós precisamos avaliar profundamente? Vamos então entrar nessa segunda parte. Em primeiro lugar, versículo de número 11. Cheguei em Jerusalém, estive ali 3 dias. Neemias, ele avalia antes de agir. Ele não é impulsivo. Ele não faz
as coisas simplesmente da sua própria cabeça, ou como nos diz no ditado gaúcho, né, aquilo que deu na telha. Não, ele avalia antes de agir. Por quê? Isso deu a Neemias a capacidade de olhar ao redor, para frente, para dentro, para fora e para cima. Então, ele avaliou antes de agir. Ele chega em Jerusalém, ele não diz nada a ninguém do que ele veio fazer. E por 3 dias, ele esteve ali em Jerusalém, simplesmente olhando, observando. Até que então, diz que, verso de número 12, de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que eu estava montado. Deus tem um chamado para o seu povo. E Deus está agindo no mundo. E Deus está nos chamando para a sua obra. E ele diz o seguinte: me levantei, não disse a ninguém o que eu ia fazer, somente o que eu fiz, o que o meu Deus pôs no meu coração para fazer em Jerusalém. Ele somente sai com o seu animal pela cidade. Então nós vemos que, em primeiro lugar, ele avalia antes de agir. Em segundo lugar, ele investiga antes de motivar. Ele vai olhar e investigar detalhadamente. E nós vemos que essa verdade de Neemias, em que ele vai investigar qual o real problema antes de chamar o povo, antes de motivar as pessoas. Nós pelo menos temos 3 razões para isso. Primeiro, o trabalho envolvia considerável perigo. O conhecimento da situação abriu as portas para buscar a mobilização. Havia muito perigo naquilo que eles iriam fazer. Haviam inimigos e havia o perigo da própria obra. Então ele foi verificar em loco, em detalhe, aquilo que eles iriam enfrentar. Em segundo, o trabalho envolvia sacrifício pessoal. As pessoas deveriam dispor do seu tempo, das suas mãos, dos seus recursos, porque nós vemos que aqueles que vão fazer a obra não são impostos a partir de algum decreto do novo governador. Não, são voluntários. São aqueles que olham para a situação espiritual, olham para a situação da cidade e dizem: nós precisamos fazer algo. Neemias avaliou a gravidade do problema antes de começar a agir. Então, ele pesquisou, ele estudou, ele meditou naquilo que eles deveriam fazer, e esse tempo gasto avaliando não é um tempo perdido. Precisamos nos aprofundar na raiz do problema para então chamar aqueles que precisam vir para realizarmos a obra. O trabalho requeria grande coragem moral, porque as pessoas estavam acostumadas. Os muros da cidade estão quebrados, estão cheios de fendas, as portas não existem mais portas, está tudo cheio de lixo espalhado por aí. E o que acontece? As pessoas estavam acostumadas com aquele ambiente. Então, quando Neemias ele faz esse levantamento e ele chega a dizer: tinha tanto lixo que eu não conseguia nem passar com o animal por onde eu precisava passar. Ele faz esse levantamento e ele vê que as pessoas que vão reconstruir aquela cidade, elas precisam estar motivadas. Mas primeiro ele precisa saber aonde que ele vai colocar os recursos humanos que ele vai ter. E ele precisa então levantar esta coragem moral. Vocês têm que sentir vergonha de estarem morando nessa cidade. Vocês não podem ficar satisfeitos com aquilo que está aqui. Nós vemos que esta obra não era uma obra fácil, e geralmente Deus não nos chama para obras fáceis, porque se fosse fácil, qualquer um fazia. Mas veja bem, olha o agir de Deus. Começa com aquela questão despretensiosa lá de Anani. Anani, como que está Jerusalém? A situação é essa.
Neemias, ele quebranta o seu coração, ele ora por 4 meses, ele se coloca diante do rei, ele faz um planejamento, ele solicita cartas ao rei, ele empreende uma longa viagem de alguns meses até Jerusalém, ele está em Jerusalém, ele começa a verificar todo o cenário ao seu redor, e talvez as pessoas não identificando nada daquilo que Neemias identificou. Imagino eu que quando ele convoca o povo, uma convocação solene, e ele diz ao povo: olha, o estado da cidade é esse. Imaginemos nós, talvez alguém mais distraído, né? Nossa, é tudo isso, não sabia que era tão ruim assim, que já estavam acostumados. Então, o período em que Neemias trabalhou na reconstrução dos muros foi de 12 anos. O período, na verdade, que ele trabalhou como governador de Jerusalém foi de 12 anos. E nós vemos que ele entregou a sua vida para esta causa, a reconstrução de Jerusalém. Ainda, terceiro lugar. Primeiro, recapitulando, ele avalia antes de agir. Depois ele investiga antes de motivar. E agora, versículos de 12 a 16, ele exerce a disciplina do silêncio antes de falar. Neemias, ele fica 3 dias em silêncio em Jerusalém, e depois à noite ele sai para verificar a cidade. Olha o versículo de número 12, do versículo de número até o versículo de número 16. Vamos ler o 16. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu ia fazer, porque ainda até então nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, tinha declarado coisa alguma. Ele está em silêncio. Ele está verificando, ele está analisando, ele está planejando tudo o que vai ser feito. E o silêncio, muitas vezes, fala mais do que muitas palavras. Ele poderia já sair dizendo, chamando todos: venham, vamos reconstruir Jerusalém. Mas não. Ele se mobiliza com mais eficácia, com mais firmeza contra os inimigos, enquanto ele está em silêncio, avaliando tudo aquilo que precisa ser feito. Ainda mais, verso de número 17. Quando ele faz o diagnóstico, a natureza de todos os problemas que atingem a cidade, é então que ele, no verso 17, ele vai para o chamado. Deus está chamando o seu povo para uma reforma inevitável. Olha o que nos diz o verso número 17. Então lhes disse: bem, vede vós a miséria em que estamos. Jerusalém está assolada, suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em vergonha. O que é interessante, ressaltado algumas vezes aqui ao longo dessa série, é que tanto Esdras quanto Neemias não moravam em Jerusalém, não estiveram lá, não foram negligentes com relação à reconstrução da cidade. Mas olha o que ele nos diz no verso número 17: a miséria em que estamos. Ele se coloca como povo de Deus, e não simplesmente como apontando o dedo para alguém. Vocês que moram aí, não estão vendo a miséria que vocês estão vivendo? Vocês não estão vendo que está tudo fora do lugar? Não existe justiça, não existe segurança, não existe o cuidado de uns com os outros. Vocês não estão vendo? Muito pelo contrário. Ele diz o seguinte: nós estamos em miséria. E aqui quebra talvez uma das principais dificuldades que nós temos. É olhar para o problema, identificar um culpado para o problema, sem pensar qual é a nossa contribuição, seja para a solução ou para o agravamento do problema. Então, ele faz esse diagnóstico, a natureza dos problemas que atingem Jerusalém. E aqui, parafraseando, muitas vezes nós olhamos para a igreja, nós identificamos determinados problemas na igreja, mas nós não nos colocamos como sendo parte daquele problema. Eu vejo os problemas e digo assim: puxa vida, mas será que ninguém está vendo? Será que ninguém está observando? Olha, como foi que chegou nessa situação e ninguém tomou uma atitude? Sendo que a igreja somos nós, e não alguém a quem nós devemos culpar pelos seus problemas. Então, desses problemas, 3 eram os mais gritantes que afligiam a cidade: pobreza,
e humilhação. Eles estavam em miséria. Jerusalém estava assolada e debaixo de vergonha. Como que pode a cidade do povo de Deus estar em miséria, em humilhação, e nós não nos apercebemos que o culpado somos nós? E nós vamos ver de que forma eles são culpados, porque os muros foram reconstruídos, meus irmãos. Aquilo que parecia impossível, aquilo que motivou Neemias a orar e chorar por 4 meses, foi reconstruído em 52 dias. Aquilo que por muitos anos todos olhavam e diziam: ninguém vê que a cidade está cheia de lixo. Neemias, motivado pela glória de Deus, motivado pelo nome de Deus, motivado pela honra de Deus, ele chama o povo, e o povo responde voluntariamente. Em 52 dias, menos de 2 meses, tudo estava no seu devido lugar. Anos de negligência foram desfeitos por alguns dias de motivação. Segundo, havia injustiça social naquela cidade, porque quando as coisas estão desajustadas, não tem como ver uma sociedade que viva bem uns com os outros, se tudo está fora do lugar. Por exemplo, as portas estavam queimadas, e nós sabemos que no mundo antigo, os juízes ficavam às portas da cidade. Se alguém tinha uma questão, ia até a porta da cidade, localizava os juízes, e eles ali, digamos assim, de uma forma prevendo um judiciário como nós conhecemos hoje, eles resolviam as questões do povo. Então, a justiça estava ausente, o judiciário estava sem ação, não havia quem fizesse o bem. Ainda, a insegurança pública, os muros estavam quebrados, a cidade estava fragilizada e vulnerável ao ataque de qualquer inimigo. Qualquer um chegava e invadia a cidade, porque não havia proteção. Mas então, essas pessoas que lá moravam estavam diante da miséria e não se preocupavam em viver em vergonha, não se preocupavam em estar diante daquela situação. Fica-nos uma pergunta: se eles não se importavam, por que reconstruir os muros? Por que reconstruir se ninguém estava dando atenção alguma? Todos já estavam acostumados a viver em um estado de vergonha. Versículo de número 18. Então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Para eles não havia motivo de reconstrução. Nós somos um povo envergonhado, nós somos um povo miserável, e nós nos acostumamos a viver desse jeito. É então que Neemias vem e ele faz um encorajamento para um apelo por ajuda. E ele dá o próprio testemunho pessoal. Ele diz para eles, no verso número 18, como que a mão de Deus foi favorável a ele, e como também as palavras do rei diante daquilo que o rei havia dito. Ele diz: meus irmãos, povo de Deus, eu estava lá junto ao rei, uma vida muito boa, vivendo como copeiro do rei, usufruindo de todos aqueles privilégios. Porém, Deus, com a sua mão, moveu o meu coração. Deus me moveu a vir edificar os muros de Jerusalém. E não somente a mim, mas também Deus moveu a mão do rei para dar tudo aquilo que nós precisaríamos. Neemias diz o seguinte: vamos reconstruir, porque a mão de Deus, a ajuda do céu está conosco. Não somos somente nós, não é simplesmente a reconstrução pela reconstrução, não é o muro físico que está em jogo aqui, é o nome de Deus que está sendo envergonhado. É para a glória de Deus que essa cidade foi levantada. E é então por isso que Deus está nesse negócio. Ele é o maior interessado na restauração do seu povo. Ele é o maior interessado em que as pessoas olhem e vejam o povo de Deus e vejam que o próprio Deus está no meio deles. O maior encorajamento para fazer a obra de Deus é o próprio Deus. O maior chamado que nós temos para sermos igreja,
para sermos povo de Deus, para realizar a obra de Deus, é o próprio Deus. Não é o templo, a beleza, não é a nossa importância social, não é nem mesmo aquilo que nós podemos impactar na sociedade, ainda que o povo de Deus, dentro da vontade de Deus, fazendo a obra de Deus, vai trazer frutos positivos para a sociedade, mas não é isso. A razão maior é que o próprio Deus está nos chamando para honrarmos ao seu nome. Neemias diz: irmãos, nós temos a ajuda da terra, mas melhor ainda, a ajuda da terra só veio porque Deus estava movendo a ajuda do céu. Ele diz: o rei me patrocinou a ajuda da terra, mas é porque a mão de Deus estava movendo a mão do rei. Então, ele diz para o povo que é o motivo para a reconstrução, e não é o próprio povo, e não é a própria cidade, mas é o próprio Deus que está interessado em ser glorificado. O sucesso do apelo de Neemias é a resposta do povo. Foi uma resposta pronta, prática, imediata, que diz: eles fortaleceram as mãos para a obra. Se Deus está conosco, fortalecemos as nossas mãos para realizar aquilo que Deus requer de nós. Porque se Deus está conosco, é Ele quem fortalece as nossas mãos. Aquele povo então, o mesmo povo que está vivendo no meio da miséria, do lixo, da desonra, da vergonha, é o mesmo povo que no verso de número 18 diz: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos. E muitas vezes nós parecemos tão pequenos, tão fracos, parece que aquilo que nós podemos realizar para a glória de Deus não vai fazer diferença alguma. Mas quando nós baseamos na nossa força, naquilo que nós podemos, talvez não faça muito efeito no mundo. Mas quando nós olhamos e vemos que a motivação real para que todo cristão, ele ouça e responda ao chamado de Deus para servir a Deus, sendo igreja, na sua igreja, é o próprio Deus. E é por isso que nessa manhã nós ouvimos então que Deus fortaleceu as mãos daqueles que se eram voluntários. Esse fortalecimento de mãos, pensemos nós, não é imune nem livre dos inimigos. Novamente, olha o que nos diz o versículo de número 19. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Eles zombam, eles desprezam, eles dizem o seguinte: o que vocês querem fazer? É certo que vocês, como um povinho tão pequeno, acham que vão poder reerguer esses muros? É certo que vocês acham que vocês têm força para se levantar contra o rei? Nós vemos que a inimizade da semente da serpente contra a causa do povo de Deus não é limitada a uma época ou a uma nação. Não foi somente lá no tempo de Esdras e de Neemias, não foi somente no tempo de Cristo, não foi no tempo do Antigo Testamento, não foi no tempo da igreja primitiva. Sempre haverá oposição ao povo de Deus, porque é a inimizade entre a semente da mulher que está agindo, a semente, aquela briga em que nós encontramos lá no Éden, aquela disputa que é a nossa natureza pecaminosa contra a natureza espiritual. E nos fica uma aplicação muito clara: a igreja de Deus sempre precisa de ajuda. A obra de Deus sempre precisa de ajuda. Por quê? Porque nós sempre teremos inimigos. Hoje o maior, talvez, sinal de apostasia é quando nós conseguimos viver uma vida cristã sem oposição alguma. É quando a nossa vida cristã não tem relevância alguma, em sentido nenhum. Simplesmente nós vivemos os nossos dias como se não houvesse inimigo a ser enfrentado. Quando nós não lutamos contra a carne,
contra o diabo e contra o mundo. Isso é um sinal de apostasia. Assim como, enquanto o povo de Deus não se levantou para reerguer os muros, os inimigos estavam tranquilos. Mas quando eles se levantam, o que acontece? Existe oposição. Então nós vemos que causa-lhes tristeza considerar o seu baixo estado. Nós vemos ali que eles não estavam levando em consideração a vergonha e a miséria que eles estavam. Os inimigos estavam tranquilos enquanto eles não se levantaram, mas quando eles ergueram as suas mãos para realizar a obra de Deus, os inimigos também se levantaram e se rebelaram. Nós vemos qual é a resposta que Neemias dá no versículo de número 20. Pode ler na sua Bíblia. Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. No fim, quando nós nos levantamos como povo de Deus para realizar a vontade de Deus e a obra de Deus, quando fazermos parte daquilo que Deus está realizando no mundo, nós vamos ouvir aquilo que Neemias disse: o Deus dos céus nos fará prosperar. Não é a nossa relevância em várias áreas da sociedade, ainda que nós vamos causar este impacto positivo, mas é o Deus dos céus que nos faz prosperar. E nós, seus servos, qual é a resposta que Deus requer de nós nessa manhã? A mesma que Neemias nos dá no verso número 20: nos levantaremos e edificaremos, mas o inimigo não tem parte nisso. Por quê? Porque este chamado é para mim e para você, servir a igreja de Deus. Nós vemos que, como eu li o versículo de número 1, capítulo de número 3, nós não temos o tempo suficiente para falarmos do capítulo 3, e até mesmo porque ele é uma lista extensa de muitas coisas, mas este capítulo nos mostra a importância da liderança e os caminhos para o sucesso efetivo. Neemias, ele começa dizendo que o que aconteceu? E levantou-se o povo de Deus para realizar a obra de Deus. Esse texto nos fala da estratégia usada na construção do muro de Jerusalém. Haviam 8 portas, 2 de cada lado. Havia 38 grupos de trabalho que deveriam constituir um exército comandado por Neemias. E Neemias mobiliza o povo para o trabalho e torna-se o pai desse mutirão. Nós vemos que eles formaram 38 grupos para executarem a reconstrução dos muros. E esse capítulo pode ser dividido em partes distintas. E nós vemos que, do verso 1 ao verso 15, a expressão junto a ele. Verso de número 16 ao 31, a expressão depois dele. E verso de número 32, a expressão entre eles. Nós vemos que o que moveu a reconstrução do muro, a reforma inevitável, era a cooperação. Nós vemos que eles se ajuntam em grupos, e estes grupos, eles eram de diversas formas. Vemos aqui unidades familiares, famílias, pessoas segundo as suas cidades, segundo as suas perícias. Por exemplo, versículo de número 8, os ourives, os perfumistas. Versículo 31 e 32, os mercadores, as suas vocações. Nos versos 21, 22, 28, os sacerdotes. Versículo 17 e 18, os levitas. Versículo 26, os servos do templo. Versículos de número 9, 12 e 15, os maiorais dos distritos. E certo homem mobilizou até mesmo as suas filhas. E todos estavam ali com o mesmo propósito. Nós vemos que o capítulo 3 nos mostra que não houve distinção para quem era voluntário. Os mais nobres aos mais humildes. As diversas profissões, diversas famílias, pessoas de outras cidades formaram grupos para reconstruir. É como se dissesse assim: meus irmãos, um grupo vai na porta, o outro grupo vai na parede, o outro grupo vai para o teto. Mais ou menos isso o que eles fizeram. Então, eles tiveram coordenação,
cooperação, eles tiveram aprovação do trabalho uns dos outros e principalmente comunicação, que é o que nós vemos na atitude de Neemias. Ele dá instruções claras, ele delega autoridade aos outros e em 52 dias, aquilo que por décadas estava parado, aquilo que por muito tempo as pessoas se acostumaram a viver em miséria, em vergonha, no meio do lixo, em 52 dias os muros foram levantados. Aquilo que era humanamente impossível aconteceu. A cidade deixou de ser vergonha, o que parecia impossível tornou-se realidade, porque todos uniram as suas mãos para realizar a obra. E nós vemos que não apenas Neemias como servo de Deus, mas nós vemos que o próprio Deus moveu e arquitetou todo esse trabalho. E é isso que então levou com que a reconstrução acontecesse em um tempo tão recorde. E os muros foram levantados. Nós vamos ver na sequência do livro que os muros é a primeira etapa. É só o passo de número 1. É reforma inevitável e necessária. Mas existirão outras coisas também que exigirão do povo de Deus essa mesma disposição. Indo então para a conclusão das nossas aplicações. Para essa manhã eu separei pelo menos 3 aplicações para nós meditarmos. Semelhança de Jerusalém, ela é um retrato do que hoje são muitas igrejas no mundo ocidental. São caracterizadas pela fraqueza, pela desilusão e pela falta de ânimo de seus líderes e de seus membros. Se nós olharmos para a cidade de Jerusalém, é como se hoje, imaginemos nós, as cidades no meio de uma guerra. No momento em que nós vemos muitas imagens vindas da Ucrânia, aquela desolação, aquela cidade devastada, sem beleza aparente por tudo aquilo que foi feito, nós vemos que Jerusalém é mais ou menos o que nós vemos hoje nas cidades em guerra. E ela é um retrato de muitas igrejas no mundo atual. Vemos o abandono da crença histórica num Criador santo, que graciosamente salva pecadores através da expiação e do novo nascimento. E sempre que a fidelidade bíblica vai embora, a vitalidade espiritual da igreja é rapidamente sugada. Hoje, o nosso desastre moral, a nossa destruição, os nossos muros que foram quebrados, não são os muros físicos, não é a cerca que protege o patrimônio da igreja enquanto nós estamos aqui. Hoje, o que nos foi destruído é a fé bíblica, é a crença histórica neste Criador santo que encarnou, viveu, morreu, ressuscitou e então nos leva, nos reconcilia com Deus. Quando a fidelidade a esta fé histórica, bíblica, dá para se dizer simples, ou seja, os mais básicos princípios da fé, elas são quebradas, destruídas, a vitalidade espiritual da igreja é apagada. E motivo pelo qual muitas igrejas hoje já não têm mais esta alegria e vitalidade espiritual é porque os seus muros espirituais foram quebrados. E nós vemos que em toda parte a igreja, em grande sentido, ela está murchando, está encolhendo. E ainda, a piedade verdadeira agora é considerada na cultura popular como uma esquisitice cômica e ultrapassada. Assim como os inimigos do povo de Deus olhavam e riam, zombavam, dizendo: que é sério? Vocês ainda acham que vão fazer isso? Vocês ainda acham que é isso que Deus quer de vocês? Quando a igreja perde a fé na verdade bíblica, o que acontece é isso. A cultura popular olha como se fosse uma esquisitice, algo cômico, algo ultrapassado. Sério que vocês têm uma mente tão pequena a acreditarem nestas coisas? Mas o que nós vemos é que muitas igrejas parecem como uma cidade arruinada. Como vemos, parece como se fossem cidades que foram bombardeadas e não têm reação nenhuma. Por isso, como eu falei,
existe uma reforma necessária e inevitável. Nós estamos em uma empreitada de reconstrução. Nós estamos aguardando por aqueles que ainda se importam com a saúde espiritual da igreja. E nesse empreendimento, meus irmãos, o chamado não é do Israel, do presbitério, do pastor da igreja, não é somente do jardim botânico, mas é um chamado divino. Esta empreitada de reconstrução, ela está sendo feita pelo próprio Deus, para que haja uma reconstrução da fé bíblica, e a tarefa básica e primordial precisamos defender a fé cristã, a crença de que Deus é poderoso e está agindo no mundo. Ainda que muitos pensam que Deus morreu, todavia Deus está morto nos seus corações, mas na igreja Deus está vivo e agindo entre nós. Então, primeira coisa, como Jerusalém, precisamos de reconstrução. Segunda coisa, segunda aplicação, uma atitude certa diante de Deus. Quando Deus realiza algo em nós, e eu vou ser sincero aqui, não posso ser mentiroso e hipócrita nessa manhã. Sou muito feliz pela igreja que Deus tem nos dado no Jardim Botânico. Sou muito feliz por aquilo que Deus tem realizado entre nós. Olhando para cada um dos membros, olhando para cada uma das famílias, eu vejo que se compararmos com algumas outras igrejas e alguns desafios que outras igrejas enfrentam, posso dizer que nós estamos muito bem, muito melhores. Por exemplo, conheço igrejas que após a pandemia fecharam, porque não havia mais vínculo entre eles de comunidade, de membresia, de comunhão espiritual, nem com Deus, nem uns com os outros. Todavia, devemos fazer como Neemias. Neemias tributou a Deus o sucesso da sua jornada. Nós não podemos dizer, não, mas veja bem, nós somos o milagre, nós somos aquilo que as outras igrejas não conseguem ser. Se somos, se temos algo, se Deus está realizando algo em nós que não pode ser feito por nós mesmos, porque, vejamos bem, olha a diversidade que existe na nossa membresia, não é algo que nós poderíamos realizar simplesmente do fator humano, mas precisamos olhar, como vocês podem ver no versículo de número 8, em que ele diz: segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então, Neemias podia ter se vangloriado ao ser atendido prontamente pelo rei, até mesmo pelo seu pedido alcançado. Ainda assim, o que ele diz é que a boa mão de Deus é quem estava agindo. E a boa mão de Deus tem estado conosco sempre, para nos dar proteção, direção, provisão. E é de Deus que vem a nossa vitória. Devemos tributar a Ele e dar glória ao seu nome. Se somos igreja do Jardim Botânico, é porque o nome de Deus está sendo glorificado em nosso meio, e não o nosso próprio nome. Precisamos ter uma atitude certa diante de Deus. Em terceiro e última aplicação, aquilo que era o sonho humanamente impossível da reconstrução de Jerusalém se tornou realidade. Deus levantou um homem, e um homem levantou um grande exército. Uma grande obra pode começar quando um homem se levanta e se coloca nas mãos de Deus. E quando eu falo aqui homem, não me refiro ao sexo masculino, mas sim o ser humano como essência de Deus. Todos nós, homens, mulheres, idosos, crianças, casados, solteiros, viúvos, divorciados, não importa, todos nós, quando nos colocamos nas mãos de Deus, Deus nos usa. Quando os pecados do povo de Deus nos pesarem no coração, nós veremos também a restauração da igreja e a derrota dos inimigos. Quando nós, individualmente, olharmos para a igreja, identificarmos os pecados no meio do povo, identificarmos as nossas fraquezas, os nossos erros, e estes pecados não forem simplesmente motivo de acusação, não forem motivo de discórdia, mas forem motivos de pesarem no nosso coração. Eu preciso sentir o peso do pecado do meu irmão. Eu preciso sentir o peso do pecado do povo de Deus, para fazer como Neemias, orar, jejuar e chorar, dizendo: Deus, não é isso que tu espera do seu povo. E foi isso que aconteceu. Era humanamente possível, mas Deus
fez no meio deles. O sonho humanamente possível se torna realidade com frequência na vontade de Deus. Principalmente, e encerrando, o nosso maior sonho humanamente impossível se tornou realidade em Cristo. O nosso pecado, que era intransponível, que separava o povo de Deus do próprio Deus, que os nossos muros espirituais estavam quebrados, a nossa vida era uma vergonha, era uma miséria, porque vivíamos no pecado, mas em Cristo o nosso pecado foi restaurado, em Cristo o nosso pecado foi perdoado, e em Cristo nós fomos colocados em comunhão com Deus, e em Cristo nós podemos dizer que nele vivemos, nos movemos e existimos. Principalmente, Cristo realizou em nós uma restauração espiritual. E é esta restauração espiritual que nós vamos ver que ao longo da nossa vida cristã, nós vamos viver, nos mover e existir. Não importa se você chegou à fé cristã há alguns meses ou se você está há algumas décadas. O mesmo Cristo que salvou as últimas décadas é o mesmo Cristo que está salvando hoje e é o mesmo Cristo que está nos chamando para fazer parte do seu povo. Vamos nos colocar em pé e vamos estar orando. De forma um tanto quanto corrida, mas o que Deus espera de nós não é tanto o que nós fazemos. O que nós fazemos para Deus é importante, mas o principal, quando Jesus ele foi confrontado, o que Deus espera de nós? E ele disse que vocês creiam naquele que por Deus foi enviado. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é crer em Cristo Jesus e viver a partir dessa verdade. E à medida que nós cremos em Cristo Jesus, aí então nós levantamos as nossas mãos para realizar a sua obra. Mas nós não podemos fazer nada. O fracasso humano, ele geralmente acontece porque nós queremos realizar coisas boas à parte de Deus. Nós queremos ser bons sem Deus. Nós queremos realizar algo de impacto sem a vontade de Deus. E aqui nós vemos o contrário, aquilo que era totalmente improvável e impossível, aquilo que humanamente nunca ocorreu. Por quê? Porque era a vontade de Deus. Se Deus está agindo no mundo, que nós estejamos na mesma direção do que Ele. Amém? Vamos orar. Deus soberano, que nessa manhã nos proporcionou, ó Pai, estarmos reunidos como Teu povo, reunirmos como igreja, para aqui orar, louvar, ouvir do Teu Evangelho, responder ao Teu chamado e, principalmente, ó Deus, tocar os nossos corações. E quem faz essa obra não é o Israel, com a sua limitação, com as suas palavras talvez não tão bem colocadas, mas quem faz essa obra é o Espírito Santo, que está agindo no coração de cada um dos meus irmãos. E eu quero crer, Senhor, e eu sei que alguns entraram aqui de diversas formas, alguns muito alegres, outros entristecidos, alguns desesperançosos, outros ansiosos e preocupados, mas todos vieram para louvar ao Teu nome e para viver a vida de Cristo no meio da Sua igreja. E eu Te louvo por isso, ó Pai, porque Tu nos trouxe, Tu nos traz domingo após domingo, e principalmente nos últimos meses em que nós estamos ouvindo sobre fortalecendo o povo de Deus em tempos difíceis. São tempos difíceis, tempos desafiadores, ainda assim é melhor do que muitos outros tempos já vividos na história. Nós vivemos em um ápice de uma vida produtiva e tranquila, perto de outros períodos históricos, mas Deus, isso não é a prosperidade humana que faz com que nós estejamos satisfeitos, mas sim é a Tua presença entre nós, é a Tua presença nos chamando e falando aos nossos corações que Tu requer de nós algo, e nós não podemos olhar para esta palavra e pensarmos que Tu espera do vizinho do lado, que Tu espera do cônjuge, que Tu espera dos filhos, que Tu espera da liderança da igreja. Não, Tu espera de cada um de nós uma resposta ao Teu chamado divino. O que Tu quer
queres de nós, ó Pai. Eu sei, Senhor, que Tu chama a todos para sermos igreja. Eu sei, Senhor, que Tu chama a cada um para sermos família de Deus aqui e nos nossos lares. Mas eu também creio que Tu tens chamados específicos para que cada um realize algo para Ti, dentro do seu trabalho, nos seus estudos, na faculdade, na família, entre os amigos, nos relacionamentos, aonde quer que nós estejamos. Pai querido, que Tu nos use para realizar esta obra, e principalmente uma reforma espiritual no meio da Tua igreja e no meio do Teu povo, que possamos dizer que a glória de Deus está agindo em nosso meio, e que a Tua presença está agindo entre nós. Por isso, ó Pai, quebra todas as barreiras que haja de divisão, de descontenda, de discórdia, quebra tudo aquilo que há de fraqueza espiritual, fortalece as mãos daqueles que estão dispostos a trabalharem, porque nós cremos que esse é o Teu chamado para nós, nessa manhã, sermos povo de Deus, com mãos levantadas, fortalecidas, para realizar a Tua obra e aquilo que Tu espera de nós. Hoje e sempre, todos nós dizemos amém, em nome de Jesus.